Segunda-feira, 2 de junho de 2025. Bem-vindos à nossa terceira edição do dia. Hoje a gente mergulha num tema, bastante crítico, as mudanças que estão propondo para o licenciamento ambiental aqui no Brasil. Tem um projeto de lei aí avançando, já passou pelo Senado, agora está na Câmara, e ele pode alterar, assim, de forma bem significativa essa ferramenta que a gente tem para proteger o meio ambiente. Não é à toa que estão chamando de PL da devastação, né? Exato. Para a gente começar, pode ajudar a gente a entender rapidinho por que esse tal licenciamento ambiental é tão fundamental? Claro. Olha, o licenciamento, ele é basicamente uma análise prévia, né? Antes de um projeto grande a sair do papel, tipo uma estrada nova, uma hidrelétrica, até uma indústria, ele avalia os riscos. Riscos para o meio ambiente, para as pessoas. Isso, ambientais e sociais. A ideia é prevenir o dano, sabe? Ou pelo menos diminuir, compensar. Ele funciona muito baseado naquele princípio da precaução. É uma peça-chave para tentar fazer o desenvolvimento conversar com a proteção dos ecossistemas, das comunidades. Entendi. E a grande preocupação agora, pelo que eu entendi, é que esse projeto novo pode meio que desmontar essa lógica toda. É isso. Qual que é a mudança principal que está gerando tanto alarme? Exatamente. A palavra desmonte, infelizmente, cabe bem. O ponto mais crítico, assim, é a tal da licença por adesão e compromisso, a LAC. Estão querendo ampliar muito o uso dela. LAC, adesão e compromisso. O que isso significa na prática? Na prática, significa que para um monte de atividades, e aí que está o perigo, incluindo algumas com potencial de impacto bem alto, o empreendedor só preencheria um formulário online. Ele mesmo declararia que cumpre a lei, sabe? Sem precisar de estudo aprofundado antes, sem análise técnica do órgão ambiental para poder começar. Pera aí. Quer dizer que é quase como, um cheque em branco? A empresa se autoavalia e pronto, pode operar só com base nisso. Em muitos casos previstos, é uma analogia que funciona sim. O que a gente vê é uma inversão completa do princípio da precaução, né? A análise técnica, que deveria ser a regra para garantir a segurança, vira a exceção. E a autodeclaração vira a regra. A autodeclaração, que hoje é só para coisa muito pequena de baixíssimo impacto, passaria a valer para um monte de situação bem mais complexa. Isso fragiliza demais a capacidade de prevenir, de controlar. O pessoal do Observatório do Clima, por exemplo, diz que isso levaria à virtual extinção do licenciamento como a gente conhece. Nossa, e já dá para ter uma ideia das consequências disso no território, nos rios, nas florestas, nas comunidades. Sim, já existem projeções e, olha, são bem preocupantes. O Instituto Socioambiental, o ISA, fez um levantamento que mostra que essas mudanças colocam em risco direto áreas cruciais para 259 terras indígenas. 259? Isso, e mais de 1.500 territórios quilombolas. A gente está falando de mais de 30% das terras indígenas do país que poderiam ter obras, atividades, sem o devido licenciamento prévio, sem aquela análise cuidadosa. É muita coisa. Muita coisa. E tem mais, né? O projeto também dispensa licença para ampliar estradas, para pecuária em certas situações. Pode parecer pequeno e isolado, mas o efeito acumulado disso, principalmente na Amazônia, no Cerrado, é potencialmente devastador. E ouvi falar também de uma licença especial para acelerar alguns projetos, é isso? Ah, sim. A licença ambiental especial, a LAI. Ela foi pensada para projetos considerados estratégicos. Permite um processo mais rápido, mesmo para coisas com alto potencial de degradação. Tipo o quê, por exemplo? Um exemplo que sempre vem à tona é a questão da exploração de petróleo lá na foz do Amazonas. Uma área super sensível, né? A LAI poderia ser um caminho para aprovar mais fácil empreendimentos assim, com menos análise, menos cuidado. Entendi. Agora, um argumento que a gente sempre ouve no Congresso é que o licenciamento atual é muito burocrático, que trava o desenvolvimento do país. Mas isso se confirma na prática? Os dados mostram isso? É interessante colocar esse argumento contra os fatos, né? Porque os dados do próprio IBAMA, por exemplo, mostram que a grande maioria das licenças que são pedidas, na verdade, é aprovada. Teve até recorde de aprovação para perfuração de petróleo em 2023. Ah, é? Sim, muitas vezes o que emperra o processo não é nem a burocracia do órgão ambiental em si, mas a qualidade ruim dos estudos que as próprias empresas apresentam. Aí precisa pedir complemento, ajuste, e isso leva tempo. Não é o processo que trava, é o projeto mal feito. Faz sentido.
E como essa proposta toda afeta o papel de outras instituições que também são importantes para proteger o patrimônio? As comunidades, o ICMBio, a FUNAI. Pois é, aí tem um enfraquecimento institucional bem claro. Órgãos como o ICMBio, que cuida das nossas unidades de conservação, o IFAM, do patrimônio histórico, e a FUNAI, das questões indígenas, todos eles perdem força no processo. A FUNAI, por exemplo, como fica? A FUNAI ficaria bem limitada. A análise dela seria restrita só às terras indígenas que já estão homologadas. Ignoraria o impacto em terras que ainda estão no processo de demarcação ou onde tem presença de povos isolados. É um retrocesso grande na proteção dos direitos indígenas. E essa fragilidade toda não fica só no meio ambiente, né? Chega a respingar na saúde das pessoas também. Com certeza. A Fiocruz, inclusive, soltou um alerta técnico bem forte sobre isso. Quando você flexibiliza o controle sobre atividades que poluem, que alteram o ambiente de forma drástica, você também está comprometendo a avaliação dos riscos para a saúde. Como assim? Muitos desses empreendimentos podem contaminar água, ar, solo. Isso afeta diretamente a saúde pública. E o projeto, ao diminuir a análise prévia, diminui a capacidade do Estado de proteger a saúde das pessoas, que está totalmente ligada a um ambiente equilibrado, né? Entendi. Então, resumindo um pouco o quadro que essa proposta desenha, a gente tem uma troca da análise técnica pela autodeclaração, em muitos casos. Exato. Riscos maiores para ecossistemas, para povos tradicionais. Sim. Um argumento de desburocratizar que, pelos dados, parece não parar muito em pé. É questionável, pelo menos. E ainda por cima um enfraquecimento dos órgãos de controle e até da proteção da saúde pública, é isso? É exatamente isso o cenário. É uma mudança muito profunda que claramente prioriza acelerar os projetos, mesmo que isso signifique abrir mão da precaução, do controle preventivo que a gente tinha. Bom, fica aí a reflexão sobre que tipo de desenvolvimento a gente está buscando e a que custo, né? A discussão sobre esse projeto de lei com certeza vai continuar quente. Vamos fazer uma breve pausa agora. Na sequência, a gente continua esta edição explorando outros aspectos preocupantes dessa proposta e as possíveis consequências para o futuro ambiental do Brasil. Estamos de volta, pessoal. Vamos continuar nossa análise das fontes sobre as mudanças recentes, bem importantes na legislação ambiental aqui no Brasil. E o timing é curioso, para dizer o mínimo. Quer dizer, isso acontece bem quando o Brasil está se preparando para sediar a COP30. Sabe, buscando um protagonismo global no clima. Pois é. Parece que há um certo descompasso, talvez, entre o discurso para fora e as ações aqui dentro. Certo. Vamos tentar entender isso melhor. O que essa nova lei na prática significa? Uma das fontes que a gente analisou descreve a mudança como, assim, um dos maiores retrocessos desde aquela alteração do Código Florestal lá em 2012. Diz que desmonta regras construídas, por décadas. O ponto central da crítica é justamente esse: a fragilização do processo. Aquela ideia de que a burocracia ambiental trava o desenvolvimento, isso não é de hoje, claro. Sim, a gente sempre ouve isso. Mas o que as fontes indicam é que, talvez, o que esteja acontecendo aqui seja uma troca. Trocar análises técnicas mais a fundo por um modelo mais flexível, que em certos casos se baseia muito na declaração do próprio empreendedor, quase autodeclaratório. Isso me faz pensar no tal licença por adesão e compromisso, a LAC. As fontes mencionam ela. Como ela entra nisso? A LAC é um exemplo bem claro disso, sim. Ela se aplicaria, teoricamente, a projetos de porte pequeno ou médio e com potencial poluidor baixo ou médio também. Ok. A preocupação que as análises levantam é que ela pode dispensar alguns estudos prévios importantes e também diminuir o espaço para a participação da sociedade civil. Entende? Entendo. Basicamente, o empreendedor vai lá e declara que vai cumprir as normas. Isso meio que transforma um processo que deveria ser super técnico numa questão de boa-fé ou confiança. E aí, segundo especialistas do próprio IBAMA, que foram citados, isso pode esvaziar o papel dos órgãos de controle. E, claro, aumenta o risco de danos ambientais, sociais, que não foram bem previstos ou mitigados. A gente lembra de tragédias como o Brumadinho, né? Com certeza. E um ponto interessante que esses mesmos especialistas levantam.
Muitas vezes o gargalo não é nem a lentidão do processo em si, mas a qualidade ruim dos estudos que as empresas apresentam. Falta informação, falta análise. Faz sentido. E tem mais coisa, né? As fontes também falam de uma emenda que entrou meio de última hora. A Licença Ambiental Especial, a LAE. O que é isso? Ah, sim, a Lei Alai. Essa também gerou bastante barulho, digamos. Ela permitiria aprovar projetos considerados estratégicos de forma mais rápida, tipo em até 1 ano. Mesmo que causem impacto ambiental significativo? Exato, mesmo que possam causar degradação relevante. E as fontes que a gente consultou, elas fazem uma conexão bem forte disso com interesses na exploração de petróleo lá na margem equatorial, uma área super sensível na Amazônia, ecologicamente falando. Nossa. Sugere uma certa disposição para celebrar alguns projetos específicos, talvez passando por cima de algumas resistências técnicas ou ambientais. Isso leva a gente direto para o impacto nos biomas. Como é que essas mudanças podem afetar nossos ecossistemas mais críticos? Amazônia, Cerrado? Olha, o impacto pode ser bem direto e significativo. Análises como a do Map Biomas, que estavam no material, elas indicam um risco real de acelerar a perda de vegetação na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal também. Como assim? Que tipo de atividade? Atividades como pecuária ou mesmo silvicultura, que é o plantio de florestas para madeira. Elas poderiam, em algumas situações, ser dispensadas da licença, mesmo em áreas que são consideradas sensíveis. Entendi. E tem mais um dado, da Repórter Brasil, que é bem alarmante. A isenção de licenciamento para certas obras de infraestrutura, tipo estradas, afetariam diretamente, olha só, 259 terras indígenas e mais de 1.500 territórios quilombolas. É muita gente. Muita terra. Muita. E outro ponto que chama atenção, o projeto permitiria que estados e municípios pudessem autorizar desmatamento na Mata Atlântica sem precisar do aval do IBAMA, o órgão federal. Isso é uma mudança grande na gestão. Com um cenário desses pintado pelas fontes, como fica a imagem do Brasil lá fora? Nossos compromissos internacionais, ainda mais com a COP30 batendo na porta? Pois é, aí cria uma tensão muito clara. Várias organizações importantes, tipo o Observatório do Clima, o ISA, a IPIB, que representa os povos indígenas, Conectas, Transparência Internacional, todas elas, citadas nas fontes, alertam para uma possível violação do princípio da proibição do retrocesso ambiental. Que é um princípio importante no direito ambiental, né? Fundamental. É um conceito jurídico que diz que a gente não pode diminuir níveis de proteção ambiental que já foram conquistados. E essas organizações também apontam outros riscos, insegurança jurídica, sabe? E até mesmo brechas que poderiam facilitar a corrupção. E a Fiocruz também se manifestou, certo? Sim, a Fiocruz alertou para riscos à saúde pública, que muitas vezes estão ligados à degradação ambiental. E o que a gente percebe é uma aparente contradição dentro do próprio governo. Alguns setores comemorando a lei, enquanto o Ministério do Meio Ambiente tenta, defender a agenda climática. É um quadro bem complexo mesmo. De um lado, a gente tem esse discurso de liderança ambiental, climática, para o mundo todo ver. E do outro, uma legislação aqui dentro que, pelo menos segundo as críticas que as fontes levantam, parece ir no sentido contrário, flexibilizando controles. Exato. Mostra um país com visões bem diferentes sobre desenvolvimento, né? Uma disputa interna. Exatamente. Reflete bem esse embate sobre qual caminho o Brasil quer seguir. Um caminho mais focado em sustentabilidade, talvez numa economia verde, ou um outro que ainda prioriza um modelo de exploração mais tradicional, que muitos já consideram ultrapassado, né? Fica bem nítido, então, que essa mudança na lei levanta questões muito sérias sobre o futuro ambiental do Brasil, sobre a nossa coerência internacional. Pelo que as fontes indicam, enfraquece mecanismos de controle, expõe biomas, populações vulneráveis e, gera um ruído danado nos compromissos climáticos que o país assumiu. Sem dúvida. Olha, vamos fazer uma pausa rápida agora, mas fiquem ligados, porque na volta a gente vai discutir um pouco os ataques que a ministra Marina Silva tem sofrido nesse contexto todo, que também é bem complexo. A gente volta já. Oi, estamos de volta.
Vamos mergulhar agora num episódio, olha, bem tenso, que rolou recentemente lá no Senado Federal. Isso, foi aquela audiência com a ministra Marina Silva, né, da Comissão de Infraestrutura, dia 27 de maio de 2025. E os temas eram, digamos, sensíveis. Bem sensíveis. BR-319 e a exploração de petróleo na margem equatorial. Coisa pouca, né? Exato. E o que a gente viu ali foi além do debate político que a gente espera, né? Passou do ponto. Claramente. Senadores, e não só da oposição, viu? Inclusive da base governista, partiram para ofensas bem pesadas. Com um tom, assim, nítido de machismo, de racismo. Pois é. Aquela frase do senador Plínio Valério, a mulher merece respeito, a ministra não. É emblemática disso. E teve também o se ponha no seu lugar, né? É uma tentativa clara de desumanizar, de silenciar a ministra ali naquele espaço. Totalmente. E é super importante classificar isso corretamente. Várias organizações, tipo a Comissão Arnes, o Conselho de Participação Social, definiram como violência política. Violência política de gênero e de raça, né? Exatamente. E isso tá na lei, tá? Lei 14.192 de 2021. Não é só uma briga de plenário. É um ataque ao direito de uma mulher negra ocupar um espaço de poder. Sim. Depois, claro, vieram as manifestações de solidariedade. Do presidente Lula, da Janja, ministras como a Márcia Lopes, a Aniele Franco, a Gleisi Hoffmann também se manifestou. A bancada feminina, ONGs como o WWF, a PIB... Muita gente se posicionou. Muita gente. Mas o que chama atenção é que ali, na hora H, durante a audiência mesmo, a defesa institucional foi mínima, né? Quase zero. E pensar que o senador Omar Aziz, que foi quem começou os ataques, é da base aliada. Isso aí... isso expõe uma contradição enorme, né? E não é só uma contradição pontual desse episódio. Você acha que conecta com algo maior? Com certeza. Acho que conecta com uma certa fragilidade, talvez, do compromisso ambiental dentro do próprio governo, sabe? A gente vê isso, por exemplo, na recente aprovação do PL do licenciamento ambiental. Ah, o tal PL do licenciamento, que tem sido super criticado por especialistas, né? Chamam de retrocesso. Exato, porque ele cria uns mecanismos meio controversos, tipo a licença por adesão e compromisso, que na prática é quase uma autodeclaração para certas atividades. Entendi. E tem a licença especial também, né? Isso. E a crítica é que esses mecanismos podem até agilizar, mas, assim, diminuem muito o rigor da análise ambiental prévia. E aí o receio é facilitar projetos justamente onde? Em áreas sensíveis. Como a margem equatorial, por exemplo. Exatamente. E tudo isso enfraquecendo a política ambiental, né? Com a COP30 chegando aí no Brasil. É uma sinalização complicada. Teve até a articulação do presidente do Senado, o Alcolumbre, para incluir essa tal licença especial. Muitos veem como uma brecha perigosa. E como a Marina Silva reagiu a essa pecha de ser um entrave ao desenvolvimento? Porque foi essa a acusação, né? Ela rebateu forte. Lembrou que já defendeu obras importantes no passado, tipo o BR-163, transposição do São Francisco, mas sempre com base técnica. Não por oposição ideológica pura e simples. Não. E ela ressaltou que o IBAMA, agora sob gestão dela, já deu mais de 1.500 licenças ambientais, incluindo, olha só, mais de 260 para exploração de petróleo. Então esse argumento de que ela é contra tudo não se sustenta pelos números, né? Pelos números que ela apresentou, não. Foi técnica mesmo. Olha, segundo a ministra e especialistas que acompanham, como a Sueli Araújo, foi sim. A decisão do IBAMA seguiu critérios técnicos. Pediram várias vezes para a Petrobras complementar informações sobre riscos, planos de contingência. E a Petrobras não entregou o que foi pedido. Segundo o IBAMA, não atendeu de forma satisfatória. Então, a negativa não teria sido, digamos, uma decisão política arbitrária, mas sim técnica, baseada na falta de dados essenciais para garantir a segurança da operação. Entendi. E essa não é a primeira vez que a Marina enfrenta reações assim tão violentas por causa da pauta ambiental, né? De jeito nenhum. O histórico dela desde lá do Acre, nos anos 90, é cheio de enfrentamentos, ameaças por defender o meio ambiente. O que rolou agora no Senado é talvez mais um sintoma disso. Um sintoma de quê exatamente? De um sistema político que ainda tem muita dificuldade em aceitar mulheres, principalmente mulheres negras, em posições de poder e destaque. E que muitas vezes parece mais disposto a, digamos,
flexibilizar a proteção ambiental quando entram em jogo interesses econômicos fortes. Faz sentido. Inclusive, parece que a ministra está pensando em processar os senadores, né? Sim, ela está avaliando acionar judicialmente os envolvidos nesses ataques. Bom, fica claro então que esse episódio vai muito além de um bate-boca no Senado, né? Levanta questões seríssimas sobre a nossa democracia, sobre justiça ambiental e sobre essa violência política que, infelizmente, ainda está muito presente nas nossas instituições. Exatamente. Dá muito o que pensar, né? Sobre como as coisas funcionam e quais valores realmente estão guiando as decisões. Bom, acho que agora a gente precisa fazer uma pequena pausa, mas não saiam daí. Voltamos rapidinho para a última parte da nossa conversa de hoje. Bem, estamos de volta. E agora, para fechar nossa conversa, vamos focar na visão estratégica da Marina Silva para essa transição ecológica aqui no Brasil. Os materiais que a gente analisou detalham bem como ela tenta articular, né, justiça climática, investimentos verdes e também o papel do Brasil na COP30. É bastante coisa. E, olha, os documentos deixam bem claro, né? O desafio é gigante. É como conciliar desenvolvimento econômico com preservação, uma equação super complexa, ainda mais agora com a urgência da crise climática, né? Como é que se equilibra isso? O ponto de partida que as fontes atribuem a ela é bem direto, assim. Não existe prosperidade se o planeta colapsar. A política ambiental, por essa ótica, ela deixa de ser algo secundário, né? Vira parte da estrutura do desenvolvimento. A gente vê isso naquela tensão que os textos apontam, né? O Brasil tem uma matriz energética até que limpa, relativamente. Mas, ao mesmo tempo, tem essa pressão enorme por combustíveis fósseis. O debate da margem equatorial com a Petrobras, por exemplo, é isso aí, né? E a posição dela, segundo o que lemos, é firme. Licenciamento ambiental é técnico, ponto. Não é político. E as exigências do IBAMA, bem, elas têm que ser cumpridas. Essa tecnicidade parece ser um ponto bem central na estratégia. Exatamente. E o que chama a atenção, sabe? É como essa visão tenta se espalhar pelo governo todo, de forma transversal. A articulação com o Ministério da Fazenda, por exemplo, é fundamental. Aí a gente vê surgindo mecanismos financeiros bem coesivos, bem robustos, né? Tipo o Ecoinvest Brasil, que parece focado em atrair capital de fora para projetos verdes. O Fundo Clima, que já existia, mas fortalecido para bancar ações aqui dentro, e também a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos, a BIP. Essa parece ser para projetos maiores, de infraestrutura sustentável. É como se fossem duas frentes, né? Estruturando coisas grandes aqui com a BIP e, ao mesmo tempo, o Ecoinvest funcionando como um imã para dinheiro verde lá de fora. Bem interessante essa abordagem. E, claro, tem o anúncio daqueles 21 bilhões para a Amazônia, né? Para preservação, restauração, desenvolvimento sustentável. Um valor bem expressivo que os documentos destacam. E essa grana toda não pode ficar só no papel, né? A questão da justiça climática, da justiça social, isso aparece forte nos textos também. Tem uma preocupação muito clara em recuperar políticas para as populações da Amazônia, os extrativistas. O Bolsa Verde é um exemplo. Quer dizer, é uma tentativa de conectar a pauta ambiental com a vida real das pessoas, né? Mostrar que preservar e gerar renda, uma renda sustentável, precisam andar juntas. E os resultados, bem, parece que começam a aparecer. A queda no desmatamento que os dados mostram é significativa. Quase 46% a menos na Amazônia, na comparação anualizada com 2022. E 75% no Pantanal, ali entre agosto de 2024 e abril de 2025. Mas o próprio material alerta, né? O grande desafio agora é consolidar alternativas econômicas para quem vive nessas regiões. Isso me parece que conecta com uma ideia maior. Sem dúvida. E essa conexão que você notou entre o econômico, o ambiental e o social leva a gente para o cenário internacional. Os documentos mostram o Brasil buscando, assim, um protagonismo renovado, né? Especialmente com a COP30 lá em Belém, a ambição é clara, não ser só mais uma COP, mas sim a COP da implementação.
O foco, segundo a estratégia, vai ser cobrar o que já foi prometido antes, sabe? Destravar aquele financiamento climático, os 300 bilhões de dólares da COP29, avançar na agenda de adaptação, que é crucial, e alinhar as metas de cada país, as NDCs, com o objetivo de 1,5 graus Celsius. Essa é a meta mais ambiciosa. A diplomacia brasileira está com essa tarefa, né? O André Correia do Lago presidindo a COP, a Ana Tônia na diretoria executiva. É uma aposta grande no multilateralismo. Então, se a gente junta todas essas peças, a necessidade de um novo modelo econômico, a urgência do clima, a justiça social, esse papel internacional, o que parece emergir dessa análise toda é um conceito que as fontes chamam de sustentabilismo. Parece ir além de só um conjunto de políticas, né? É descrito quase como uma nova ética de vida, uma narrativa para superar o modelo predatório que a gente tem hoje, reconhecendo limites para o ter, para o acúmulo material sem freio, mas sem limites para o ser, para o desenvolvimento humano, social, cultural, só que em harmonia com a natureza. É quase uma busca por uma nova utopia, mas uma utopia viável, talvez. É uma síntese interessante, sim, do que os materiais sugerem. Essa ideia de sustentabilismo, ela parece surgir justamente da percepção da crise, né? E da necessidade de juntar a ciência, a política e a sociedade civil. A esperança, segundo essa visão, está nessa convergência que as circunstâncias forçam. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão importante, que os próprios textos sugerem nas entrelinhas, eu acho. Como é que essa visão de sustentabilismo, se ela for realmente implementada, pode redefinir na prática mesmo, no nosso dia a dia, o que a gente entende por progresso e por bem-estar? Uma pergunta fundamental mesmo para a gente continuar pensando depois dessa exploração das ideias e estratégias da Marina Silva, com base no que a gente viu nos materiais. Bom, esperamos que o pessoal tenha gostado dessa conversa. O podcast volta amanhã. Estamos no ar de segunda a sexta, 7, meio-dia e 17 horas e também aos sábados ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.